na sociedade francesa que possibilitou o desenvolvimento dessas ideias iluministas e blá, blá. Vamos lá, importante, né? Século XVI, XVII, ali, é o desenvolvimento do mercantilismo na Europa. Na França também, por consequência, né? É um processo que já vinha até antes, né? Tem no século XIV, tem um desenvolvimento de uma tentativa de revolução burguesa em Portugal, que não dá certo e tal, mas então você já vê que existia um desenvolvimento de uma classe A que gente também não pode esquecer da Revolução Inglesa também. também no século XVIII. É. Então, existe um processo de desenvolvimento, de fortalecimento da classe burguesa já de vários séculos, uma coisa que acontece da noite para o dia. Esse processo, o mercantilismo seria uma fase inicial do capitalismo, né? Uma fase de estruturação do que viria a ser depois do capitalismo, né? Que é justamente o fortalecimento da burguesia em comparação à nobreza, né? Então, a nobreza tem o domínio econômico e, consequentemente, o domínio político, mas pouco a pouco a burguesia vai acumulando capital suficiente para cada vez mais oferecer um embate com a classe dominante, que naquele momento é a nobreza. Então, só que esse processo, então você pega a tentativa de revolução burguesa em Portugal no século XIV, não tinha as condições materiais para dar certo. Então, eles tinham força já de se unir, de ter dinheiro para isso, mas não tinha condição material, não tinha, por exemplo, a revolução industrial, que possibilita o boom da produção. Então, é algo que acontecia já, mas não tinha a materialidade para a burguesia chegar e tomar o poder de fato, né? Esse processo ele é vagaroso, né? Esse processo de se identificar como classe, tanto que um historiador inglês, o Perry Anderson, ele vai pontuar num dos livros dele que muitos burgueses, quando acumulavam grana, compravam títulos de nobreza, né? Uhum. Para fazer parte da nobreza, né? Eles ainda não se entendiam totalmente como outra classe. Eles iam lá e compravam título de nobreza. Então, tem muita família nobre hoje na Europa que não é nobre desde a nascença, né? A Uhum. não ser, não, acho que não tem nenhuma, né? Isso é uma formação social, mas o que eu tô dizendo é que tem muitas que compraram, né, Sim, esses sim. títulos, né? Eram burgueses ali, comerciantes e tal, enriqueceram e queriam fazer parte da classe dominante, né? Sim, sim. É justamente uma ausência de consciência de classe nesse Sim, momento, né? sim. Justamente querer parecer ser e querer ser de fato, mas É, sem entender que eles poderiam sim ser os burgueses e eles poderiam sim tomar aquilo, né? isso Porque mesmo. a riqueza que advém da nobreza era muito baseada em impostos e então essa nobreza ela não tem um domínio tão forte quanto parece, né? Porque é meio castelo de cartas, assim, né? Porque não tem uma produção como tem, por exemplo, o capitalismo, né? Que isso sustenta muito fortemente, politicamente, a classe dominante. A nobreza é muito mais frágil, né? Tanto é que quando com o advento da Revolução Industrial foi o momento onde a burguesia conseguiu produzir muito, esse acúmulo de capital que decorreu disso, estamos falando de 1750, a partir desse momento, a burguesia se tornou muito rica. E essa riqueza trouxe capital político e a materialidade que faltou lá em Portugal no século XIV para fazer a revolução. Então, nesse momento, é o momento onde, de fato, tem o desenvolvimento das ideias iluministas. As ideias iluministas é uma base, como se fosse uma base moral para sustentar essa questão econômica.